Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série As Histórias de Heródoto, aula 20, A História dos Indivíduos. No nosso encontro de hoje, vamos discutir um dos elementos mais característicos da metodologia de Heródoto, que eu mencionei diversas vezes ao longo do curso e que agora precisa de uma aula exclusiva. O uso de Heródoto dos indivíduos e das suas ações como explicações para eventos históricos. Vamos examinar alguns dos tipos ou dos padrões de indivíduos que Heródoto utiliza na história, como o que costuma ser chamado do conselheiro sábio, do rei excessivamente arrogante, da mulher autoritária e assim por diante. Vamos discutir como, na apresentação de Heródoto, os eventos da história são impulsionados por esses indivíduos. Vamos considerar a questão da precisão de Heródoto na sua representação de figuras relativamente recentes na sua história, como o contemporâneo Temístocles. E, por fim, vamos analisar o tratamento, a abordagem dada por Heródoto a povos e nações como um todo, além, é claro, das suas declarações sobre a importância do nomos, ou do costume, para a compreensão destes diferentes povos. Como nós já vimos diversas vezes ao longo do nosso curso, Heródoto se concentra nos indivíduos e nas suas ações como explicações para eventos históricos. Enquanto um historiador moderno identificaria causas econômicas, causas políticas, causas sociais, Heródoto tende a nomear os desejos e impulsos pessoais de um indivíduo como explicações para fatos históricos. Assim, por exemplo, os impulsos pessoais de Aristágoras e Estieu explicam a revolta jônica. Não é um movimento político contra a opressiva tributação persa, por exemplo, que é o tipo de explicação que um historiador moderno provavelmente buscaria. A invasão da Grécia por Dario depende do seu desejo de vingança contra os atenienses, mantido em brasa por aquele escravo que fica atrás dele durante o jantar e que todas as noites lhe diz: Senhor, lembre-se dos atenienses. Né? Não depende nem mesmo do desejo político de Dario de conquistar o território. É uma questão, portanto, muito pessoal, como Heródoto descreve. Esse foco, por assim dizer, nas motivações e nas conquistas individuais, fica claro, implícito, logo no começo das histórias de Heródoto, quando Heródoto diz que vai contar sobre as coisas que surgiram a partir dos seres humanos, e o que essa frase significava literalmente, ele enfatizava com clareza o papel dos seres humanos nos eventos da história e a importância dos seres humanos, suas ações, decisões e desejos. Heródoto podia simplesmente ter dito que falaria sobre as coisas que aconteceram, mas ele não diz isso. Ele diz especificamente que falará sobre as coisas que aconteceram entre os seres humanos, eventos que surgiram por causa dos seres humanos. Quando ele diz que quer evitar que esses eventos se tornem akleos, que percam o seu kleos, isso também enfatiza a importância dos indivíduos, né? Porque kleos é algo que pertence aos seres humanos individualmente e não pertence de forma alguma a processos naturais, né? Não pertence a maravilhas geológicas, mas é algo que pertence aos seres humanos. Kleos, que é a glória, a fama, aquilo que é dito sobre si mesmo, que as pessoas dizem sobre si após a morte, a reputação, independente da forma como nós possamos traduzir essa palavra, kleos, é algo que se acumula em torno de indivíduos e não em torno de coisas. E as grandes e surpreendentes obras, portanto, são aquelas realizadas por seres humanos. Ora, claramente, Heródoto inclui uma grande quantidade de informações sobre fenômenos naturais, sobre maravilhas geológicas, né, sobre estranhos eventos não humanos aqui nas suas histórias. Mas a ênfase geral, definitivamente, está na realização dos seres humanos e nas suas ações individuais. Em grande medida,
Isso pode ter sido consequência da dependência de Heródoto de Alicarnasso da tradição oral para suas fontes, porque uma característica notável da tradição oral é a preservação da memória do passado, em grande parte por meio de contos coerentes e convincentes que falam sobre indivíduos memoráveis. Nós vimos isso pela primeira vez na discussão da história de Creso e de Solon, em que os eventos são recordados por estarem ligados a indivíduos interessantes, a indivíduos importantes, né? Assim, no caso do Logos, Heródoto reúne duas pessoas que, na verdade, jamais poderiam ter se conhecido devido à disjunção cronológica. Ele as reúne como uma forma de discutir a diferença entre as culturas grega e lídia da época. Como é que você fala sobre isso? Né, você tem Creso e Solon se encontrando, discutindo. Pois bem, muitas informações factuais podem ser codificadas, por assim dizer, dentro desses pontos da tradição oral. Para dar dois exemplos que nós observamos na obra de Heródoto, a sua lista de satrápias persas e a quantia de tributo que cada uma delas pagava a Dario, ou ainda a sua descrição do exército de Xerxes, sua lista de quantas tropas foram enviadas por cada nação vassala asiática para o exército de Xerxes. São documentos factuais, por assim dizer, que estão incluídos na narrativa de Heródoto. Portanto, a tradição oral permite a inclusão de uma forte quantidade de informações factuais, mas não se presta à mera listagem de fatos sem que haja uma estrutura narrativa, né, ou pelo menos uma narrativa estruturante sobre indivíduos memoráveis. Portanto, até certo ponto, a ênfase de Heródoto em indivíduos pode muito bem advir do tipo de fontes com as quais ele trabalha. Ele recebe informações apresentadas em termos de histórias sobre indivíduos, reproduz essas mesmas histórias, mas o uso de indivíduos por Heródoto vai um pouco além disso, porque há vários tipos que são tipos reconhecíveis que se repetem em suas obras, tal qual personagens de uma tipologia do teatro, por exemplo, a figura do velho sábio, do homem que é mal amado, da mulher raivosa. Heródoto tem esses personagens de termos dramatúrgicos que aparecem repetidas vezes. E um dos tipos mais importantes foi identificado num artigo muito seminal do especialista na obra de Heródoto, Richard Latmore. Richard Latmore produz um artigo em 1939 que associa a figura do conselheiro sábio em Heródoto. Repetidas vezes vai aparecer aqui uma figura importante, geralmente um rei, mas nem sempre um rei, recebendo conselhos de algum conselheiro sábio que lhe diz o que ele deve fazer. E o rei, óbvia e frequentemente, não escuta o que diz esse sábio. O artigo de Latmore, de Richard Latmore, sobre esse tema, aliás, dá início ao estudo das histórias de Heródoto como literatura, pelo menos no mundo de língua inglesa, né? Já havia alguns estudos na tradição da língua italiana, por exemplo, e né, nas letras mais tradicionais, também alemão, levantando questões como essa, mas nos textos de língua inglesa dos especialistas, essa começa a ser a primeira vez em que as histórias de Heródoto passam a ser analisadas como literatura, né? É o texto histórico como artefato literário, um estudo que depois o fantástico especialista Hayden White vai analisar justamente com esse título, o texto histórico como artefato literário, analisando obras que estudavam a Revolução Francesa no seu livro seminal, Trópicos do Discurso, brincando aí com o nome da obra do Levi-Strauss. Mas o fato é que o conselheiro sábio pode ser dividido em dois subgrupos, e Richmond Latmore faz exatamente essa divisão lá no artigo de 1939. O conselheiro sábio pode ser dividido num admoestador trágico ou no conselheiro prático. Os admoestadores trágicos dão conselhos que não são seguidos geralmente a monarcas.
O primeiro admoestador trágico memorável que nós vemos de novo é Solon. Ele tenta colocar Creso no caminho certo. Solon tenta dizer a Creso o que ele deve fazer, tenta alertá-lo sobre o tipo de ruína que provavelmente o aguarda se Creso persistir em pensar que é imune ao curso normal dos eventos humanos. E, claro, Creso não consegue compreender o que Solon está dizendo. Mais tarde, após a sua queda, o próprio Creso assume o papel de conselheiro sábio de Ciro, mas principalmente de Cambises, que é filho de Ciro. Outros exemplos de admoestadores trágicos vão incluir Artabano, que aconselha Xerxes a não invadir a Grécia, e, claro, o próprio Xerxes, espetacularmente, ignora esse tipo de aconselhamento. É algo bastante contundente. Demareto, o rei espartano deposto, que conta a Xerxes quão formidáveis os espartanos serão nas Termópilas, Xerxes ri dele e assim por diante. Já o segundo grupo de Letmore, o conselheiro prático, já é um pouco mais difuso e difícil de definir em oposição ao admoestador trágico. O conselheiro prático, por exemplo, costuma ser ouvido, mas é o mesmo tipo geral, é alguém que intervém numa situação, aconselha sobre algo que de fato deve ser feito. Um exemplo óbvio seria o de Temístocles, que se apresenta quando os atenienses não sabem como interpretar o artigo de madeira da parede, e Temístocles lhes diz como interpretar o oráculo. Além disso, Temístocles os aconselhou a dedicar os lucros das minas de Laurião à construção de uma frota. Portanto, Temístocles atua como um conselheiro sábio, um conselheiro prático, nos termos de Letmore, diversas vezes ao longo das histórias de Heródoto. Uma subcategoria interessante do conselheiro sábio são as pessoas que normalmente teriam pouco poder ou autoridade, mas que se manifestam exatamente no momento certo para dizer a alguém que está lá no topo, numa posição de autoridade, o que que essa pessoa deve fazer. E quase sempre é um ele, né? Quase sempre é um homem nesse comando. Um belo exemplo disso, nessas histórias, é o caso de uma menina de 8 anos que tem a menor probabilidade de ser uma figura poderosa ou qualquer autoridade que você possa imaginar, aqui na obra de Heródoto. No entanto, ela aparece, é uma menina chamada Gorgo, ela tem 8, 9 anos, é filha de Cleomenes, rei de Esparta, e quando Aristágoras tenta obter ajuda para a revolta jônica e chega a Atenas e Esparta e pede ajuda, oferece dinheiro a Cleomenes, se Cleomenes enviasse ajuda espartana aos jônios, oferece os primeiros 10 talentos e Cleomenes recusa, e ele continua subindo aquele nível, e quando ele chega à soma de 50 talentos, que é muito dinheiro, né? Lembre-se que um talento equivale a 6.000 dracmas, e quando a soma atinge os 50 talentos, a pequena Gorgo, que está na sala, se manifesta e diz: Pai, se não tomar cuidado, o estrangeiro o corromperá. E nesse ponto, Cleomenes percebe que Gorgo tem razão e manda Aristágoras embora. E Aristágoras não vai receber ajuda dos espartanos, só para dar aqui um exemplo. Há muitos deles ao longo da obra de Heródoto, muitas vezes uma mulher, e isso é apenas um exemplo, né, o exemplo da criança, mas alguém que fala inesperadamente, vai direto ao ponto, diz precisamente o que a pessoa naquela posição de autoridade precisa ouvir naquele momento da tomada de decisão. Um outro exemplo de pessoas impotentes que se tornam conselheiros importados, por assim dizer, são os reis depostos, como é o caso de Creso e Demareto. Eles perdem o próprio poder e conseguem se tornar conselheiros sábios para aqueles que antes eram seus inimigos. Creso é um exemplo particularmente interessante, porque enquanto ele está no poder, ele é tolo. Ele é incapaz de entender como o mundo funciona, é mesmo uma figura parva. E ao perder o seu próprio poder, ele adquire sabedoria, torna-se um sábio conselheiro para os reis persas que justamente o derrubaram. Ora, existem outros tipos importantes de indivíduos nas histórias de Heródoto que frequentemente vão se sobrepor
ou que vão interagir, por assim dizer, com a categoria do conselheiro sábio. Obviamente, essas são categorias descritivas impostas por teóricos literários, né, que analisaram Heródoto muito tempo depois do fato. Então, eu não estou dizendo que o próprio Heródoto diz, vamos ver, preciso de um conselheiro sábio nesse momento, né? Mas muitos outros tipos que nós podemos identificar se sobrepõem ou interagem com conselheiros sábios. Um exemplo muito óbvio é o do rei excessivamente arrogante, e o outro, curiosamente, é o da mulher poderosa. Na visão grega de como as coisas deveriam funcionar, mulheres deveriam ser impotentes, mas pelo menos no texto de Heródoto, com muita frequência, elas não o são. Há várias mulheres extremamente importantes, poderosas, que aparecem ao longo das histórias e são, em muitos aspectos, um tipo no sentido que eu estou aqui apresentando. Quanto ao monarca excessivamente arrogante, nós já falamos sobre eles em vários pontos do curso. É o caso de Creso, de Cambises, de Dario, de Xerxes. Todos eles me vêm à mente como exemplos de figuras monárquicas que, de uma forma muito efetiva, né, forçam os limites do comportamento adequado, vão longe demais na sua demonstração, né, ou melhor, na sua falta de demonstração de moderação. Portanto, são excessivamente arrogantes e dados a excessos de todas as maneiras. As mulheres poderosas incluem a esposa de Kendales, lembram dela lá atrás, né, na aula sobre Creso e Solon? Foi ela quem o marido mostrou nua para o seu conselheiro Giges, e ela se vingou do marido, exigindo que Giges a matasse e se casasse com ela. Então, ela afirma poder, afirma a autoridade, afirma os termos em que vai viver com o primeiro ou com o segundo marido. Outras mulheres também aí importantes, portanto, fundamentais, que vão aparecer. Uma das quais nós não falamos é a rainha Tamires, rainha de Mazagete, responsável pela morte de Ciro, rei dos persas. Claro, Artemísia, aquela comandante de Xerxes, de quem eu falei no último encontro, que apesar de ser mulher, é tirana em Halicarnasso, né, comandante de um segmento da frota de Xerxes. Então, todos esses tipos de conselheiros sábios, reis arrogantes, mulheres poderosas, todos eles mostram os processos da história de Heródoto e os processos do próprio elemento histórico sendo propelido, impulsionado sempre por interações pessoais. Ao utilizar todos esses tipos de indivíduos, Heródoto de Halicarnasso, na sua obra As Histórias, indica claramente que a sua concepção do que é história, da sua visão de como as coisas acontecem no mundo, depende das interações dos indivíduos entre si. Eventos importantes dependem de discursos, conversas, menininhas que falam na orelha do pai no momento certo, todo esse tipo de coisa. E isso causa um certo problema para nós, historiadores modernos, na avaliação da obra de Heródoto. Personagens como Creso e Ciro viveram tempo suficiente antes da época de Heródoto para se tornarem semilendários. E é muito mais fácil para nós aceitarmos como certo o grau de equanimidade da sua assimilação a padrões e a outros tipos. Não incomoda muito os leitores modernos de Heródoto ou os historiadores modernos ver Creso tratado como o tipo de conselheiro sábio. Mas quando nós nos aproximamos da época de Heródoto, quando Heródoto se torna a nossa fonte principal de indivíduos que viveram mais próximos da sua época, indivíduos que participaram, portanto, ali de eventos, né, como o caso das guerras persas, torna-se ao mesmo tempo mais interessante e mais exasperante para o historiador moderno observar os seus retratos de indivíduos e vê-los aderindo a alguns desses tipos que eu acabei de apresentar aqui na aula de hoje. Quando Heródoto é a nossa principal fonte de informação sobre a vida de alguém e o que essa pessoa realmente fez, fica desconfortável pensar que talvez Heródoto esteja assimilando a sua narrativa sobre Temístocles, por exemplo, a essas figuras
típicas a esses personagens caricatos que aparecem nas narrativas orais e que habitam as histórias que ele nos conta. A questão da precisão, portanto, histórica de Heródoto, no sentido moderno, no seu retrato, na sua representação de indivíduos, começa a ter implicações de longo alcance para a nossa compreensão dos eventos em que ele relata. Ora, obviamente, um historiador moderno pode complementar fatos áridos com anedotas de interesse humano, e é isso que bons autores, bons historiadores fazem o tempo todo. Né? Bons autores de história sabem que precisam fazer isso para manter o interesse do público. Mas numa cultura oral como aquela em que Heródoto trabalha em grande parte, anedotas são fatos. E é entender essa mundivisão para entender, no fundo, aquilo que Heródoto, em essência, faz. Portanto, pedir a Heródoto que separe anedotas interessantes que ouviu sobre Temístocles dos fatos envolvendo Temístocles é algo realmente impossível. Heródoto não tem condições de fazer isso, dado a sua época. E a sua representação de Temístocles destaca alguns dos problemas para o historiador moderno ao tentar reconstruir o que realmente aconteceu. A história no sentido A, para retornar aquelas definições que eu dei logo no começo do nosso curso, a partir da narrativa de Heródoto, fazendo a tipificação de indivíduos dos seus padrões narrativos recorrentes. Heródoto, portanto, encobre o início da carreira de Temístocles no seu relato, o apresenta como um homem que havia acabado de ganhar destaque na política, quando deseja que Temístocles suba ao palco, por assim dizer, para interpretar o muro de madeira ou aquele oráculo para nós. E Heródoto diz que havia um homem que havia acabado de ganhar destaque na política. E o oráculo da parede de madeira foi proferido em 480 a.C. Nós sabemos por outras fontes que Temístocles era arconte em 493, portanto 13 anos antes, e general na Batalha de Maratona em 490. Isso não é indício aqui de obscuridade, mas também não são indícios de que ele tenha se destacado recentemente. Em termos dramatúrgicos, em termos de contar uma boa história, faz todo sentido. Faz total sentido que Heródoto tenha Temístocles como alguém que havia se destacado recentemente na política. Na verdade, ele é quase o mesmo tipo de portador de padrão que Górgon, aquela pequena menina, né, como uma pessoa inesperada que se apresenta e faz e diz aquilo que precisa ser dito no momento certo. Mas nas nossas outras fontes, nós temos a informação que Temístocles não era novato no cenário ateniense, que ele já estava por ali há algum tempo. E é particularmente preocupante que ele tenha sido general em Maratona, mas Heródoto sequer menciona isso quando descreve Temístocles. Heródoto afirma ser um homem que acaba de chegar à ribalta da política, o que não é de todo verdade. Ele também vai incluir histórias bastante desacreditadas sobre as motivações de Temístocles. Heródoto diz, só para lembrar, eu já mencionei algumas delas antes, que Temístocles supostamente deu e recebeu propina antes da batalha de Artemísio. Se você se lembra, Heródoto diz que a frota não queria ficar em Artemísio, que os gregos locais que viviam na região subornaram Temístocles para ficar, né? E então Temístocles subornou os outros líderes da frota para que também ficassem. Ou seja, para dizer no mínimo, não é lá muito louvável para o caráter de Temístocles tantos subornos. Heródoto também diz, como eu mencionei na aula passada, que Temístocles enviou uma mensagem a Xerxes pouco antes da Batalha de Salamina, o instruindo a bloquear o canal para que os gregos não pudessem partir. Ora, estudiosos modernos acreditam, como eu mencionei na aula passada, que isso foi um estratagema para enganar persas e fazê-los deslocarem os seus navios para uma posição mais vantajosa para os gregos. Mas, na forma como Heródoto apresenta a situação, ele faz parecer que Temístocles está genuinamente tentando dar vantagem aos persas e não aos gregos. E Heródoto também afirma que Temístocles enviou outra mensagem a Xerxes logo após a Batalha de Salamina, na qual tenta obter favores de Xerxes, alegando que ele, Temístocles,
havia impedido a frota grega de perseguir os persas. Que Temístocles teria enviado uma mensagem a Xerxes dizendo: bem, quando você partiu para a Pérsia, a frota queria persegui-lo, mas eu os impedi de fazê-lo imediatamente, então você teve uma chance de escapar. E nós sabemos, a partir de autores posteriores, que Temístocles acabou caindo em descrédito entre os atenienses. A sua história após as batalhas, após as guerras persas, é muito, muito complexa. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o fato é que ele cai em desgraça com os atenienses, vive no Peloponeso por um tempo, em vários lugares diferentes, e então, eventualmente, acaba por fugir para a Pérsia, colocando sob a proteção, né, colocando-se aí sob a proteção do seu filho, ou melhor, o filho de Xerxes, que era Artaxerxes. Mas assim fez Temístocles, que mais tarde, após as guerras persas, acaba vivendo na Pérsia sob a proteção do rei da Pérsia, na corte persa. Na nossa série, o Império Persa, a gente estuda a fundo essas e outras questões usando a mais recente historiografia e arqueologia sobre esse império tão desconhecido para além das obras gregas, que é o Império Persa. Mas a questão aqui é, a descrição da personalidade de Temístocles por Heródoto seria um exemplo do que nós poderíamos chamar de retroleitura? É uma pergunta justa, porque ele se baseia no seu conhecimento posterior, no conhecimento posterior do seu informante, de que Temístocles acabou vivendo como membro da corte persa, e ele usa isso para interpretar de trás para frente, para dizer que Temístocles teria sido pró-persa lá atrás durante a guerra. Será que é isso que Heródoto faz? Ou será que Temístocles era realmente ganancioso e inescrupuloso o tempo todo? Né? É verdade que Temístocles aceitou subornos, que estava se protegendo o tempo todo, enviando mensagens a Xerxes para tentar se passar por um guerrilheiro pró-persa, caso as coisas dessem errado, para que ele pudesse fugir para Xerxes? Como é que a gente pode saber disso? Né? É uma pergunta muito, muito difícil e de se responder, e ela é muito complexa em qualquer circunstância. Quem sabe quando um traidor se torna traidor pela primeira vez, por exemplo, né? É bem difícil. E como você sabe, quando a ideia de trair a própria comunidade vai surgir pela primeira vez na mente de alguém, né? São coisas que são muito difíceis de serem analisadas, ainda mais passado tantos séculos, e nós provavelmente nunca teremos, de fato, as motivações de quem quer que seja na análise histórica. Mas, pelo menos, quando nós temos registros contemporâneos, nós podemos analisar o que essa pessoa fez, portanto, as ações, e a partir do tal momento específico, dar uma interpretação das atitudes daquela pessoa, o que elas demonstram em termos de análise histórica. Nós podemos verificar o registro, se nós tivermos registro das palavras de alguém, verificar o que essa pessoa disse, digamos, por exemplo, num discurso em 1980, e depois o que essa pessoa diz no ano 2000, depois o que ela diz novamente em 2020, em 2030, e nós temos uma espécie de controle sobre o que a pessoa fez, quando fez, o que ela disse, deixou de dizer, em que ela mudou e o que ela não mudou. Mas quando se trabalha com história oral, quando se trabalha com registros contemporâneos, mas com a memória das pessoas décadas depois sobre o que Temístocles teria feito realmente no imperfeito, o que ele teria feito, o que teria ocorrido nas guerras persas, é fato que se torna quase impossível filtrar a compreensão e o conhecimento desses informantes sobre o que aconteceu em seguida. Mesmo que as pessoas estejam genuinamente tentando se lembrar de Temístocles como ele era na época das guerras persas, ainda assim é quase impossível que isso não seja filtrado pelo conhecimento de que Temístocles depois foi viver lá com Artaxerxes. E, portanto, torna aquela questão toda do viés mais deixa de ser sutil e vai ficando mais descarado e vai ficando mais complexo do que parece à primeira vista. As fontes de Heródoto eram tendenciosas contra Temístocles? É quase impossível que elas não fossem, mesmo que elas tentassem, porque elas seriam incapazes de compreender, mesmo que tentassem, o conhecimento do que Temístocles fez posteriormente. E, portanto, na ausência de registros contemporâneos
e não há razão alguma para pensar que Heródoto tivesse registros contemporâneos. O que ele tinha era apenas as memórias daqueles que estavam lá para se basear, tendo que depender de relatos de fontes que conheciam a história posterior de Temístocles. E olha que Temístocles aqui é apenas um exemplo de muitos. Uma exposição semelhante de alguns dos problemas envolvidos poderia ser feita para praticamente qualquer personagem sobre o qual Heródoto fala, qualquer personagem histórico que aparece na representação de Heródoto das guerras persas. Ele lida com memórias de pessoas que lhe contaram sobre esses eventos décadas depois, lida com uma cultura oral, né, na qual as coisas são lembradas por meio de padrões narrativos compreensíveis e interessantes, e, portanto, esse é um dos principais problemas ao tentar desvendar, a partir da sua obra, quais podem ter sido os eventos reais que ele descreve. O tratamento dado por Heródoto aos indivíduos é, obviamente, uma das marcas registradas da sua obra, e é por isso que eu dediquei uma aula inteira e tanto tempo a isso aqui. Uma outra característica é o tratamento que Heródoto dá a culturas e nações estrangeiras inteiras, e nós já vimos isso diversas vezes aqui no curso. Heródoto estava claramente muito interessado, à semelhança dos logógrafos, nos costumes de povos como um todo, não apenas nas histórias memoráveis dos indivíduos marcantes desses povos. Então, ele não fala só sobre egípcios e sobre citas interessantes, mas fala sobre costumes, modo de vida, país, topografia do Egito, topografia da Sítia. Um dos aspectos mais notáveis da sua abordagem de outras nações é o reconhecimento da importância do nomos. Eu abordei o nomos na aula sobre sofisma, no nosso 7º encontro. E se você se lembra, nomos é um dos termos que os sofistas usam para se opor a physis. A physis é a natureza. O nomos significa o costume, normas, lei, tudo o que é imposto à cultura e ao comportamento humano pela cultura humana, em vez de ser dado pela própria natureza. E Heródoto reconhece, num grau notável, a importância do nomos e o fato de que praticamente qualquer cultura considera os seus próprios nomoi, que é o plural, como sendo os melhores, os mais apropriados e, entre aspas, os mais naturais. Os nomoi de diferentes povos são claramente um dos seus principais interesses nos segmentos etnográficos da obra de Heródoto. Às vezes ele parece meramente catalogar costumes estranhos de povos estranhos, apenas para, de certa forma, listar o quão peculiar uma determinada cultura ou um determinado povo é. Mais uma vez, pense naquela lista que ele faz dos modos pelos quais os egípcios são opostos aos gregos, às pessoas comuns. E ele apresenta uma extensa lista de coisas que os egípcios fazem que lhe parecem retrógradas. Mas seu interesse, na verdade, vai muito além disso. Embora, às vezes, ele simplesmente catalogue os costumes estranhos de diferentes povos, ele também reconhece que cada cultura considera os seus próprios nomoi os melhores. E, de fato, ele afirma que se tomássemos toda a humanidade e pedíssemos a cada grupo que analisasse os nomoi, os costumes de toda a humanidade, decidisse quais costumes são os melhores, ele afirma categoricamente que cada grupo, após cuidadosa deliberação, chegaria à conclusão racional e lógica de que o seu próprio nomoi, os seus próprios nomoi, são os melhores. Que todos nós gostamos mais dos nossos próprios costumes e acreditamos que eles são genuinamente melhores. Um reconhecimento notável do que os estudiosos modernos poderiam chamar de relatividade cultural. E esse reconhecimento é mais claramente afirmado na discussão de Heródoto sobre Cambises e o touro Apis. Você se lembra que Cambises feriu, matou o bezerro Apis sagrado, né, aquele touro de Mênfis, como uma forma de zombar da religião dos egípcios, e esse não era o único sacrilégio do qual Cambises teria sido culpado. Heródoto afirma que Cambises havia praticado todo tipo de atos chocantes e vilipendiosos para violar os costumes religiosos egípcios, para violar os nomoi egípcios. Por exemplo, só para citar alguns, Cambises havia entrado no templo do deus Ptah, que Heródoto associa ao deus grego Hefesto, roubado
e zombado de uma estátua ali cultuada. Cambises também havia entrado em santuário onde apenas sacerdotes tinham permissão para entrar, portanto, ele transgride as normas religiosas egípcias e ele faz isso de várias maneiras. E Heródoto diz que isso e o ferimento que ele causa ao touro Apis são provas da loucura de Cambises, que essas coisas só poderiam ser explicadas pela pura loucura, porque diz ele, qualquer pessoa em sã consciência vai reconhecer a necessidade de respeitar os nomoi de outras culturas, especialmente quando o assunto é nomoi religioso. Qualquer pessoa sã vai perceber que não se deve simplesmente entrar no templo de outra pessoa e zombar da estátua de culto do seu Deus. Você não pode ferir o touro Apis, você não zomba dos nomoi das outras culturas. E para ilustrar a importância dos nomoi para cada cultura, Heródoto conta uma história sobre um teste que Dario fez certa vez, que ele impôs, que é uma das pequenas vinhetas mais notáveis que ele nos dá em toda a sua obra. Ele conta que Dario, certa vez, perguntou a um grupo de gregos o que seria necessário para fazê-los comer os corpos de seus pais mortos em vez de cremá-los. E os gregos responderam que não fariam isso por dinheiro nenhum. Nada no mundo poderia persuadi-los a fazer algo tão terrível. E Dario então perguntou aos membros de uma tribo de índios que de fato comeram seus pais mortos o que eles precisavam para queimar os corpos de seus pais, em vez de se alimentar deles. E os índios gritaram de horror só de pensar em algo tão horrível, num sacrilégio. Nada no mundo os persuadiria a fazer algo tão terrível quanto queimar o corpo de seus pais mortos, em vez de devorá-los como qualquer pessoa decente faria. E Heródoto resume isso citando o poeta Píndaro, que disse: Nomos é o rei de todos. Então, na sua abordagem de diferentes culturas, Heródoto demonstra um nível notável de sofisticação ao reconhecer a importância dos costumes, leis e costumes culturais, tradição, seja lá qual for a tradução que nós queremos utilizar para nomoi. E a sua abordagem dos indivíduos nas histórias e as suas visões de outras culturas, nomoi demonstra a dívida de Heródoto, creio eu, para com as duas principais vertentes de influência sobre ele que eu descrevi anteriormente no curso. Ao utilizar indivíduos como elementos estruturantes, como formadores de um padrão narrativo para a sua obra, ele demonstra a sua dívida com a tradição oral e o fato de ainda trabalhar em grande parte dentro dessa tradição. Mas o interesse de Heródoto por diferentes culturas, o seu reconhecimento da supremacia dos nomoi de cada cultura aos seus próprios olhos, demonstra a sua dívida com os movimentos intelectuais da sua época no século que o precedeu. De novo, o interesse de Heródoto pela etnografia deriva, em primeiro lugar, daqueles logógrafos jônicos, da ênfase específica em nomos, né, com o seu contraste implícito com physis, e da sua afirmação implícita de que cada cultura considera os seus próprios nomoi como uma questão de physis. Ele não diz isso nesses termos, mas certamente está insinuado, está implícito. Isso, obviamente, nos lembra os sofistas. Então, assim nós vemos, de novo, que Heródoto é o produto tanto da tradição oral quanto dos grandes movimentos intelectuais da sua época. No nosso encontro de hoje, nós fechamos a abordagem dada por Heródoto aos humanos. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre a abordagem de Heródoto do sobrenatural em geral, ou seja, dos deuses, dos destinos, oráculos, sonhos, todas essas categorias de explicação. Nós vamos tentar resumir alguns dos pontos em comum e ver como Heródoto lida com o sobrenatural e o divino. E assim fechamos mais um núcleo de ferramentas que, junto com as outras ferramentas adquiridas nas aulas anteriores e nas próximas, nos ajudam a ter uma análise cada vez mais profunda e densa das histórias de Heródoto. Até o próximo encontro.